Graças a Deus. E nós já vamos estar também partindo para o ministério da palavra, meus irmãos. Quem é que está cedendo pela palavra de Deus aí? Amém? Vocês creem que Deus tem algo para falar conosco nessa noite? Amém. Eu tô animado aqui nessa noite, pastor. Tô animado. Amém? Pessoal, a gente vem nos nossos cultos FES, no decorrer aí das semanas, ministrando em cima de séries. Quem é que tem acompanhado? Quem é que acompanhou a última série aí? Você foi abençoado com essa série de ensinos? Amém. E nós vamos continuar. A nossa última série, nós aprendemos sobre o fruto do Espírito Santo. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, isso vai ser manifestado através de uma vida que produz frutos. E agora não vai ser diferente. Nós vamos partir para uma outra série e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. E sabe qual é a próxima série que Deus tem para nós agora? Qual que é a nossa nova jornada? Aí já tem alguém que já tem uns spoilers no meio aí, né? Nós vamos falar dos fundamentos da fé cristã. Você, se quer ser um cristão cheio do Espírito Santo, você precisa estar enraizado em Cristo. Você precisa ter uma fé alicerçada nele. E é disso que a gente vai começar a falar. Então, nas próximas semanas, nós vamos entender quais são os principais pontos da fé que eu tenho que saber como um cristão. Cara, é muito comum um cristão de anos na fé, que às vezes não conhece os rudimentos do evangelho. Só que aqui em Lagoinha a gente tem parede preta, a gente tem luz, mas a gente tem palavra de Deus. E a partir de agora, Deus vai nos usar, os obreiros desta casa, para te alicerçar e para te firmar um pouco mais em Cristo. Você está comigo? Amém? Então eu quero te convidar, você que trouxe Bíblia, abra em Colossenses 2,6. Eu cheguei ali, já tinha irmão me mostrando, Gabriel, aqui ó. Hoje eu vim armado. Hoje eu vim com a espada. Traga a sua palavra, traga a Bíblia, acompanhe ela. Tenha esse hábito, esse bom hábito de ler a Bíblia, de estar com as Escrituras. Nós vamos ler Colossenses, capítulo 2, do 6 ao 8. Eu não passei os versículos de antemão para o Patrick. Patrick, não fica bravo comigo, tá? Vai dando tudo certo. Olha, o cara tá afiado, não precisa nem passar de antemão, né, Patrick? Amém? Colossenses 2,6. A gente vai ler, Patrick, até o versículo 8. Então já deixa na feição aí, tá? Vou ler aqui para que todos tenham a mesma versão. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele. Repita comigo, enraizados, mais alto, enraizados e edificados nele. Até aí. Firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, em outras traduções, vãs sutilezas. Amém? Você gosta de oração? Então vamos orar mais uma vez? Querido Espírito, obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito até aqui. Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Os louvores que vieram aqui, os louvores com os quais adoramos, Senhor, este momento foi especial. E agora nós vamos ouvir a Tua palavra, nós vamos aprender de Ti, querido. E eu quero, Senhor, que não seja apenas uma sabedoria humana, o intelecto humano sendo demonstrado aqui, mas que o Teu Espírito fale aos corações. Eu tenho a certeza que existe a necessidade de nós estarmos alicerçados no Senhor, firmados em Ti, querido Espírito, fale mais uma vez para a Tua igreja, em nome de Jesus, e aquele que crê, diga... Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar do primeiro sermão dessa série, perfeito? E é um sermão introdutório. Hoje a gente vai falar a respeito de uma vida fundamentada. Você pode repetir comigo? Vida fundamentada. Vida fundamentada. Mais alto. Vida fundamentada. Vida fundamentada. Amém. Agora vira pro irmão do lado, não fique bravo com o irmão Gabriel, tá? Vira para esse irmão do lado bonito, se tu não achar, pode falar para mim, tá bom? E diga assim, ó, Deus vai fundamentar a tua vida. Deus vai fundamentar. Amém. Meus irmãos, escute isso aqui. Escute isso aqui, o pessoal folga em mim que é meu vício de linguagem, né? Eu fazia live todo dia e era todo dia. Escute isso aqui, escute isso aqui. Mas eu tenho algo para te dizer, nós vamos falar a respeito dos fundamentos da fé cristã.
aonde se você abrir os seus ouvidos, prestar atenção no que Deus tem para falar, eu tenho certeza que a tua vida vai para um nível de profundidade em Deus gigantesco. E para a gente iniciar, eu quero falar um pouquinho a respeito da importância de nós estarmos fundamentados na palavra de Deus, para nós termos uma vida enraizada em Cristo. Sabe que se você abrir o Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 1 até o 9 e em diante, você vai ver Jesus Cristo falando a respeito da produção de frutos. Todo cristão foi chamado para produzir frutos. Você que está me ouvindo aqui, se você agora está em Deus, Ele não te chamou para uma vida comum. Ele não te chamou para você simplesmente caminhar por aí e ser mais um. Cristo, quando Ele te chamou, Ele colocou frutos na tua vida. Tem coisas na tua vida que Deus vai usar. Aquilo que Deus foi criando em ti, aquilo que Deus foi gerando em ti, Deus vai usar para produzir frutos. Talvez você, desde a sua juventude, você tenha sido formado por Deus para produzir algo. E isso são frutos que Deus quer produzir. Deus tem frutos para nossas vidas. Assim como nós falamos sobre os frutos do Espírito, tem frutos que nós vamos produzir em Deus. Talvez Deus está trabalhando na tua mente agora, no teu intelecto, e a partir daí você começa a entender que a palavra é uma vocação que Deus está te dando. Talvez você, com o nosso irmão Gabriel aqui, você tem uma voz bonita. Eu até estou tentando, estou ensaiando todos os dias. O pastor só fica ali atrás e eu fico aqui ensaiando. Não sei se é o meu caso, mas talvez você foi chamado para adorar a Deus, para produzir frutos através da adoração. Talvez o teu testemunho de vida, as experiências que você carrega, as coisas que Deus permitiu que você vivenciasse, talvez isso vai produzir frutos. Talvez até as marcas e cicatrizes do seu passado Deus vai usar para frutificar. Talvez aquela experiência que você teve, que não foi uma experiência positiva, que não foi uma experiência que tu disse, como eu gostei de viver aquilo, como foi algo maravilhoso, talvez aquela experiência que você disse, isso foi bravo, essa foi difícil, esse negócio foi ruim. Talvez essa experiência Deus permitiu que você vivenciasse para que através dela você produzisse frutos. Existe uma verdade irrevogável no Evangelho. Todo aquele que Deus chama com um propósito. Existe uma música do mundo, e quem era pagodeiro na antiga vai saber do que eu estou falando, que é deixa a vida me levar e a vida leve a eu. Que é uma filosofia de eu vou viver sem propósito. Eu vou viver talvez sem saber para onde eu estou indo, sem saber o que fazer, eu vou viver pelo final de semana, só que Deus não é assim. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Quando Deus te chamou, Ele tinha um propósito para a tua vida. Quando Deus te escolheu, quando Deus começou a te cercar, quando a palavra de Deus começou a penetrar na tua vida, Ele já tinha um propósito, Ele já tinha um chamado, Ele já tinha uma promessa, Ele já tinha um sonho para ti, havia algo da parte de Deus para a tua vida. Talvez você está aqui e hoje você pensa, eu estou vivendo uma vida em vão. Eu estou vivendo pela sexta-feira, eu duro uma corda e meus dias simplesmente passam, parece que eu não tenho controle. E você está dizendo, minha vida está sem rumo, e Deus quer que eu te diga algo nesta noite. Deus tem um plano para ti. Deus tem um plano para ti. Repita comigo, Deus tem um plano na minha vida. Diga mais alto, Deus tem um plano na minha vida. Deus tem um plano na minha vida. Deus quer que você frutifique. Deus quer que você produza frutos. Mas eu quero dar um passo atrás. Existe uma única forma de você produzir frutos segundo a Bíblia, que está lá em João 15, versículo 8 e 9. Para você produzir frutos, você tem que estar em Cristo. Você tem que estar ligado em Cristo. Você tem que estar enraizado em Cristo. Escute isso aqui que eu vou te falar agora. Por quê? Eu preciso viver uma vida fundamentada. Porque Deus nos chamou para frutificar. Deus nos chamou para, a partir da nossa vida, fazer alguma coisa, mas isso só vai acontecer se eu estiver firmado e enraizado em Cristo. Se as minhas raízes estiverem profundamente ligadas no Senhor, sem isso, não tem fruto, meu irmão. Não tem fruto sem estar em Cristo.
E frutificar é algo natural para o cristão. É algo natural. Se tu tá em Cristo, simplesmente frutos vão vir da tua vida. Eu gosto de usar esse exemplo. Quem é que gosta de plantar aí? Alguém gosta de plantar? Teve um tempo, irmão Guilherme, que eu morava num apartamento e eu morava com a minha cunhada, tá? E me deu ali, eu virei um agricultor, cara. A sacada do meu apartamento era uma horta cheia de tempero. Daí eu fui tirar, cara, tinha quilos de terra. Eu virei um cara que plantava. E sabe o que tu aprende em relação a plantar? É que o fruto, ele é de acordo com a árvore. Não adianta, e eu não plantei, tá? Um limoeiro, como eu vou dar um exemplo aqui. Não adianta você plantar um limoeiro e querer que dê laranja. Tipo, existe lógica, eu plantei um limoeiro. A raiz é de limoeiro. A seiva é de um limoeiro, mas agora eu espero uma laranja. Sabe por que isso daí não é viável? Porque a essência que está naquela árvore produz o fruto. Quando você conhece a Cristo, algo acontece na tua essência. Uma transformação te acomete e você passa a ser diferente. Quem é que já teve a oportunidade de ver alguém se convertendo? Você já teve essa oportunidade? Alguém que você conhecia antes de Cristo e você conheceu em Cristo. Cara, o rosto muda. Tu olha para aquela pessoa e pensa, cara, esse cara tá com um brilho diferente. Cristo tá ali. É fácil de reconhecer Cristo, porque uma transformação começa a acontecer. E é uma transformação que não vem de fora, é uma transformação que vem de dentro. Em muito tempo, as igrejas tentaram viver um evangelho onde a transformação era externa, onde você vinha para uma igreja e mudanças externas tinham que aparecer a todo custo. Quando, na verdade, o evangelho de Cristo, a mudança começa no interior e ela passa para fora. E a Bíblia diz que o que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que adulterava não adultera mais. Algo acontece e é no interior. É uma mudança. E quando essa mudança acontece na tua vida, uma transformação interna ocorre. É por isso que você olha para a sua vida e diz, eu não me reconheço. Eu não sei quem é esse cara aí. Porque se fosse um tempo atrás e tivesse dado aquele problema no trânsito, eu ia seguir aquele cara. Mas se fosse um tempo atrás, meu irmão, e aquilo acontecesse, eu acho que ia dar ruim. Né, os Galdério Machão, ia dar ruim, só que agora não. Agora eu consigo, agora alguma coisa mudou. É uma mudança de essência provocada pelo Espírito Santo, mas para que a sua vida seja um agente transformador e você produza frutos, você tem que estar enraizado em Cristo. E aqui nós vamos para essa palavra que nós lemos, que é uma poderosa palavra que Paulo escreve aos Colossenses. Sabe o que eu acho interessante? Paulo e os apóstolos tinham uma preocupação com a igreja, que era que a igreja pudesse conhecer a Cristo, que a igreja pudesse se aprofundar no conhecimento de Cristo. Paulo queria que as pessoas conhecessem a Cristo de verdade. Todo o capítulo 1 de Colossenses, Paulo está ensinando e está valorizando e dizendo, quando vocês conheceram a Cristo, frutos começaram a ser gerados. Uma transformação começou a acontecer, uma mudança começou a acontecer. E aí ele chega no verso 6 e ele começa a dizer algo que me chama muita atenção. Abre o verso 6 para nós aí, Patrick, por favor. 6 e 7. Ele começa a dizer assim, se tem engatilhado, 6 e 7 de Colossenses 2. O texto que a gente leu. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, Senhor, continuem a viver nele. Nós estamos sendo convocados a produzir frutos, mas sabe como nós vamos produzir frutos? Vivendo neles. Versículo 7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados. Escute isso aqui. Paulo está dizendo, crie raízes, esteja enraizado. Vira para esse irmão do lado e diga assim, ó, crie raízes. Crie raízes, tenha raízes em Cristo. Meu irmão, você está sendo convocado para estar enraizado em Cristo. Você precisa viver uma vida profunda no Senhor. Existe uma denúncia que eu ouvi esses dias e me chamou muito a atenção. Nós falamos do Evangelho no cenário brasileiro. Quantos acreditam que o Brasil vive um avivamento? Você acredita nisso? Amém. Eu ouvi uma frase que eu achei bem forte. Sabe qual era a frase? O nosso evangelho no Brasil, ele é da largura de um oceano. Ele é do tamanho de um oceano, é largo, mas ele é da profundidade de uma piscina infantil. Sabe por quê? Porque nós temos multidões, porque nós temos números,
mas faltam pessoas enraizadas. Existe sim uma promessa de avivamento para o Brasil. Existe sim uma promessa aonde Cristo, através do Espírito Santo, vai incendiar vidas. Mas isso vai ser através de vidas firmadas em Cristo. Sem mim, nada podereis fazer. Sabe qual é a convocação de Cristo para esses dias? Sabe qual é a convocação de Cristo através dessa palavra? Esteja enraizado e alicerçado nele. Tem pessoas buscando uma mudança através da sua força. E está pensando, não, esse hábito eu vou abandonar, esse hábito nocivo eu vou mudar, porque agora eu estou mais forte, eu estou mais confiante, porque eu fui no psicólogo e Jesus está dizendo, esteja enraizado em mim, que vai ter mudança de hábito, vai ter mudança de vida, vai ter transformação em estar enraizado nele. Jesus está nos convocando para viver uma vida mais profunda em Deus. Sabe que Mateus, capítulo 7, versículo 28, agora não me lembro ao certo. Jesus ele vai contar uma história de dois homens. Um homem que construiu uma casa sobre a areia e um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Um homem que tinha uma casa bonita, linda, pintada, mas não estava alicerçada, não estava fundamentada. E um homem que construiu uma casa, mas primeiro ele alicerçou a casa. Sabe qual é a questão do alicerce, meu irmão? Porque o alicerce ele demora. E quem entende de obra, e eu não sou como o maior entendido de obra não, tá? Mas o alicerce também é uma das partes mais caras de toda a construção. Quando você vai construir uma casa, quando você vai edificar algo, primeiro você tem que começar a cavucar. Você precisa de profundidade. E ali você coloca uma estrutura. E aqui Deus quer falar algo com alguém, porque tem muitas pessoas que estão querendo ter a casa bonita, mas não estão querendo passar pelo processo de ter profundidade. E é difícil, Rafa, sabe por quê? Porque quando tu tá cavando, ninguém tá vendo a obra. Quando tu tá cavando, só tem areia para um lado, terra para o outro, tijolo ali, mas nada tá aparecendo. Enquanto tu tá cavando, tu tá suando embaixo do sol, tu tá trabalhando, mas não tem nada aparente, não tem nada evidente, mas é essa base que vai estruturar a tua casa, é essa base que vai te deixar de em pé. Tem pessoas que estão caminhando com Cristo, que estão andando em Cristo e não estão olhando frutos ainda, não estão vendo aquilo que Deus prometeu, não estão vendo promessa, e Deus está dizendo, calma aí meu querido, que primeiro você está cavocando e vai estar tendo base, primeiro tu está tendo estrutura, tem promessas para essa igreja, tem promessas para essa cidade, mas você vai ter base, você vai ter fundamento, você vai ter estrutura, e Cristo está nos chamando para uma vida mais profunda. Tiago, a Bíblia diz, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Irmão, eu conheço crente de 20 anos de fé, que não tem experiências que crentes de 1 ano, que eu conheço aqui, tem. Esse dia eu estava ouvindo o testemunho que a Jai deu aqui num culto fé, e aquilo me incendiou, ela falando como ela foi para o encontro com Deus, e Deus falou com ela lá, e Deus estava pegando o Gabi aqui, eu falei, Senhor, isso aí é milagre, isso não é algo que acontece, isso daí é algo que é o Senhor que faz, não é natural. Tem pessoas com 1 ano de fé, meu irmão, pessoas que às vezes não têm 10 anos de caminhada, vivendo experiências profundas, sabe por quê? Porque eles não têm medo de cavocar, de cavar e ir fundo em Deus. Meu Deus do céu. Talvez a fé que Deus quer gerar em ti vai um pouquinho além de um culto de domingo. Talvez a fé, talvez o que Deus quer gerar na tua vida vai um pouquinho além do que separar 1h30 na tua semana. Jesus, quando ele caminhava, quando ele andava, tinham 3 grupos de pessoas que acompanhavam ele. Tinha a multidão. Sabe quem era a multidão? A multidão ia até Cristo, mas queria pão, queria peixe, queria milagre. Depois que recebia, nem voltava para agradecer. É um grupo, é possível ser esse cara, vir na igreja, mas eu só quero o meu milagre. Existiam os seguidores. Os seguidores estavam com Cristo. Eles caminhavam com Cristo. Eles até seguiam Cristo por onde andava. Mas tinha uns caras que eram os amigos de Jesus. E sabe quem é esses caras, pastor? No momento que Jesus, ele ia orar no monte, ele dizia, ei, meus amigos, chega aí. Vamos lá, porque tem algo profundo para acontecer. Quando ele ia ressuscitar a filha, ele dizia, ei, meus amigos, vem.
Sabe por que você tem que ter uma vida fundamentada? Porque Cristo está te chamando para ser amigo dele. Aleluia. Cristo está te chamando para viver algo diferente, meu irmão. Você não precisa viver um evangelho comum. Você não precisa ser mais um na tua cidade, no teu grupo, no teu GC. Você pode ser a diferença. Você pode ser a diferença, mas você não pode ter medo de cavar, de ir fundo em Deus. E Deus está chamando algumas pessoas e está dizendo, está na hora de cavar. Porque é quando tu cava que tem tesouro. É quando tu cava que tem profundidade. É quando tu cava que o sobrenatural acontece. É cavando, meu irmão. É cavando. Deus está chamando pessoas, mas pai, eu quero viver mais. Eu quero ir mais longe. Eu quero viver algo mais poderoso. Então começa a cavar. E sabe o que é legal? Ele te chama, ele te conclama. Talvez você está parado em casa e vê aquela vontade de ler as Escrituras, de ler a Bíblia. É Deus te chamando. É Deus te chamando. Talvez você está de madrugada, você acorda do nada mais cedo e pensa, eu vou orar. Mas daí o friozinho não deixa. É Ele te chamando. Sabe, tem um texto na Bíblia que diz que Deus colocou um anzol no nariz de Nabucodonosor. Esse texto é forte, meu irmão. Sabe o que é isso? Isso é Deus cercando. É mais ou menos quando Paulo fala que Deus falou para ele, Paulo, dura coisa é tu lutar contra os aguilhões. Dura coisa é tu lutar contra mim. Porque quanto mais tu lutar, pior é. Deus às vezes começa a cercar pessoas, e aqui eu saio do esboço e começo a ir para o que Deus está falando ao meu coração. Deus começa a cercar algumas pessoas e Ele começa a conduzir. Às vezes Deus nos leva para lugares que nós não imaginávamos que nós estaríamos. Tem algo que eu vejo nas Escrituras, que existe uma zona de expulsão. Sabe qual é a zona de expulsão? É quando as situações ao teu redor começam a te pressionar. E daqui a pouco você vê que aquele ambiente não te comporta mais. É Deus te tirando de lá. Sabe quem passou pela zona de expulsão? Davi. Davi estava feliz. Davi estava lá tocando harpa para o rei Saul. Mas de repente Saul já não comportava mais Davi. E começou a tentar matá-lo. Sabe o que Davi fez? Ele saiu de dentro do palácio, onde estava confortável, e foi para o meio do deserto. Zona de expulsão. E tu pensa, Senhor, por que isso acontece? Por que essa porta fechou? Por que isso aconteceu? É Deus te conduzindo, porque tem algo maior. E Deus está falando com algumas pessoas aqui, está dizendo, essa porta fechou e fui eu que fechei. Não adianta reclamar, pelo amor de Deus, abre. Ele fechou porque Ele tem coisa melhor. Ele tem algo melhor ali na frente. Ele tem algo que está fazendo. Talvez tu está dizendo, Senhor, mas não está do jeito que eu queria. A porta que eu queria é essa. A provisão era aqui e não veio. E Deus está dizendo, eu tenho algo diferente. Eu tenho algo para ti. Eu não perdi o controle. Deus chama pessoas para uma vida profunda. Ah, meu Deus. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Ah, Espírito de Deus. Deus chama pessoas para uma vida profunda. E tem algumas pessoas que Ele escolhe e Ele diz, ei, eu tenho algo tão lindo preparado para ti. E nem a tua resistência, nem o teu medo vai parar o que eu tenho. Aleluia. Eu acho legal como funciona com o caranguejo. O caranguejo, ele tem aquela casca bonita, sabe? Ele está protegido, pastor, dentro daquela casca. Tá tudo certo, tá confortável, mas de repente ele começa a crescer. E conforme ele vai crescendo, aquela casca fica pequena para ele. Ele começa a ficar pressionado dentro daquela casca. E ele tem que sair. E quando ele sai, ele se expõe. Ele está aberto porque ele não tem mais proteção. Mas ele não consegue ficar porque aquele ambiente não comporta mais ele. Ele tem que sair e construir uma casca nova. E tem pessoas passando por alguns processos na mão de Deus. Tem algumas pessoas passando por alguns processos e é como um vaso na mão do oleiro que pode estar em farelo. Ele põe um pouquinho da água do Espírito, começa a mudar e vai ser um vaso para a glória dele, para louvor dele. Deus tem algo na tua vida, meu irmão. Você vai produzir frutos, querido. Fala para o irmão do lado, diga, você vai produzir frutos. Ministre com coragem, faz cara de profeta, diz, você vai produzir frutos em Deus. Só que primeiro Ele quer te alicerçar. Ele quer te dar base, meu irmão. Ele quer te dar fundamento. A casa que está sobre a areia, qualquer ventinho derruba. É mais rápido de construir.
Adriana, é muito mais fácil, irmão. É fácil construir uma casa sobre areia. Mas ela cai fácil também. Talvez foi menos dificultoso. Talvez foi menos suado, mas a casa cai. Só que tem pessoas que estão construindo uma casa sobre a rocha. E o alicerce pode ser difícil, meu irmão. Pode ser mais trabalhoso, mas essa casa não vai cair. Essa casa não vai cair. Pode vir vento, pode vir tempestade, e essa casa não vai cair. Cristo está te fundamentando nele. Cristo está te fundamentando na pessoa dele. Aleluia. Aleluia. Meu Deus do céu. Deixa eu ver que hora eu tenho aqui. Para mim não ia até muito tarde. Já estou indo pro final, meus irmãos, né? Não vou fazer assim, estou indo pro final, vou ficar mais meia hora. Já estou indo pro final. Esse daí pegou, né, referência? Sorte que eu não vou botar vocês de pé, né? Que a gente põe vocês de pé e deixa vocês esperando. É que vocês não sabem, a gente se empolga aqui, quando começa a vir, a gente vai longe. Irmãos, Deus tem algo para fazer contigo, meu querido. Deus tem algo para fazer contigo, mas Ele está te chamando para uma vida fundamentada. Eu tinha uma direção aqui, preparei, estava até nervoso, estava bem nervoso, sabia? Pensa num cara nervoso. Se eu não te cumprimentei, eu te cumprimentei rápido demais, eu estava nervoso. Prego o pastor há 14 anos e toda vez eu fico nervoso. Que isso nunca se perca, amém? Cristo vai te fundamentar. Eu conheço a história de uma árvore que me chama muita atenção, o cedro do Líbano. Ela é uma árvore muito curiosa, porque ela cresce em regiões montanhosas. Região que tem pedra, que tem montanha. Pensa um solo ruim, é onde cresce essa árvore. E sabe aquelas árvores que parecem esse apartamento que tu olha assim, não tem fim? É essas árvores. Uma árvore que está no topo da montanha, pegando o vento e não cai. Essa árvore tem um processo que me chama a atenção. E talvez é o processo que está acontecendo contigo. O cedro do Líbano, quando ele é plantado, durante 5 anos, tu não vê nada acontecendo. 5 anos, a semente está ali no chão e nada acontece. Tu olha, meu irmão, para o cedro e tu pergunta, cara, não está nada acontecendo. Só que se você pudesse olhar debaixo da terra, durante esses 5 anos, o cedro está ganhando raízes. Mas não é raizinha não, meu irmão, é raiz profunda. Está indo fundo, está penetrando no solo. Durante 5 anos tu olha e diz, nada aconteceu. Mas se você olhar, ele tem raiz. E essas raízes vão sustentar ele. Sabe o que me chama a atenção? Que isso aqui é mais curioso. Isso aqui é mais curioso, pastor. Anota isso daí. Sabe quando ele para e ele... Agora eu tô legal. Sabe quando para as raízes do cedro? Quando ele se encontra com a rocha. Quando a raiz do cedro se encontra com a rocha e se firma na rocha, aí ele diz, agora eu tô legal. Sabe quem é a rocha? O pastor já pregou sobre isso. A nossa rocha é Cristo. Não coloqueis outro fundamento sobre aquele que já foi posto. O fundamento é Jesus Cristo. Sabe o que está acontecendo com a tua vida? Talvez alguém olhe de fora e diz, não tem nada acontecendo, não tem fruto, não tem folha, não tem aparência, mas tem raiz. E a raiz está se fundamentando na rocha, está se alicerçando na rocha, está se fundamentando para uma vida que produz frutos. Depois, meu irmão, que está fundamentado na rocha, Adriano, depois que pegou na rocha e está coladinho na rocha, aí aquilo ali vira um prédio de 5 andares, vira uma árvore gigante, frondosa, mas primeiro tem que ter base, primeiro tem que ter alicerce. Se coloque de pé em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Esse aqui é o tempo que eu estou, Patrick, ali embaixo, ali? É? Amém. Tá bom, então não me passei, graças a Deus. Escute isso aqui. Deus está criando raízes em ti. Nós vamos iniciar uma série de sermões, de mensagens, onde nós vamos falar sobre os fundamentos da fé cristã. E Cristo está te chamando para isso, para você estar alicerçado. Cristo está te dando base porque tem algo que Ele quer fazer na tua vida. Talvez você está olhando para a sua vida e está dizendo, cara, eu não vejo ainda frutos. Você não pode ser como uma árvore que a Bíblia diz, que estava cheia de folha. Sabe, cheia de folha? Era frondosa, era bonita, mas não tinha fruto. Não produzia fruto. Cristo quer produzir frutos através da tua vida. Gabriel, mas eu ainda não tenho uma vida com Cristo. Eu ainda não tenho uma experiência com Cristo. Cristo está te chamando para você passar a frutificar. Amém? O nosso irmão já está se posicionando aqui. Eu quero te convidar a passar aqui à frente. Estamos entre poucos. Cola aqui à frente, irmão. Cola aqui à frente, que nós vamos orar. Aleluia.
Amém. Aleluia. Eu quero que agora você comece a fechar seus olhos. Vem aqui à frente e feche seus olhos. O Espírito Santo vai começar a falar contigo agora. Preste muita atenção no que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. O Espírito Santo vai mostrar áreas da tua vida que você precisa estruturar. Áreas da tua vida que você precisa alicerçar. O Espírito Santo está cercando algumas pessoas aqui. Tem pessoas que se sentem cercadas por Deus. Tem pessoas que se sentem que estão sendo cercadas pelo Senhor. Talvez você tenha visto algumas coisas que você desejava que acontecesse na sua vida e não tenha acontecido. Talvez algumas situações que você se frustrou e você se pergunta por que isso aconteceu. É o Espírito Santo te cercando. Uma porta que se fechou. Uma palavra que te entristeceu. Um lugar do qual você teve que sair. Uma situação que você esperava e não vingou. Uma promessa que você está há anos esperando e não se cumpriu. E você está se perguntando, Senhor, será que ainda vai acontecer? Será, Senhor, que isso daí vai acontecer na minha vida? Talvez algumas pessoas que já caminham com Cristo ou caminharam e receberam palavras de Deus, promessas de Deus, e agora estão dizendo, Senhor, eu não vejo. Senhor, eu não vejo. Você está talvez como essa árvore que eu falei. Você olha e não vê fruto. Só que Cristo está dizendo, eu estou gerando raízes. Aleluia, eu estou te fundamentando. Eu estou te dando estrutura, querido. Cristo, ele não quer apenas te dar uma bênção e você ir embora. Ele quer se relacionar contigo. Ele quer ter uma relação contigo, meu querido. Ele quer que você o conheça verdadeiramente. Porque se você estiver edificado e alicerçado nele, a tua vida vai ser diferente. A tua vida vai ser diferente. O Espírito Santo está começando a trazer promessas que ele fez. O Espírito Santo quer que você comece a sonhar sonhos que ele está colocando no teu coração. Vamos orar. Querido Espírito de Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem a falar conosco, querido. Eu tenho certeza, Pai, que algo está acontecendo aqui. É o começo apenas, Pai. Eu tenho certeza que tem pessoas, Senhor, que estão sendo cercadas e chamadas por Ti. Tem pessoas que estão recebendo vocação do Senhor. Tem pessoas que estão sendo incomodadas. Tem pessoas que estão lutando contra um aguilhão, estão recalcitrando e estão tentando resistir à Tua voz. Só que a Tua voz é irresistível. A tua voz é irresistível. A voz do meu amado é irresistível. E quando ele chama irresistivelmente, não adianta lutar, porque ele vai te trazer. E ele vai te trazer com olhar e braços de amor. Ele vai te trazer com braços de amor. Ele vai te trazer para perto, porque tem uma história que Cristo quer construir. Oh, Jesus, começa a demonstrar. Começa a dar um gostinho do futuro, Pai. Começa a dar um gostinho da promessa, Senhor. Começa a nos mostrar o que está por vir, Pai, porque tem pessoas que estão entrando por um caminho e a partir daqui portas vão se abrir, coisas vão acontecer, promessas, pois elas estão sendo fundamentadas e estruturadas no Senhor, meu Pai, aleluia, aleluia.